Hoje teremos um vídeo com algumas surpresinhas, então fiquem preparados para possíveis sustos e risadas. Vamos falar de encontros do outro mundo. Na tela, vocês podem ver algumas imagens e vídeos. Dentre os vídeos estão cenas do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau e um vídeo de pessoas sendo hipnotizadas num evento. Quanto ao filme, usei poucos minutos de duas cenas. Esse é um filme famoso, já com 40 anos desde que ele foi lançado. Então, não há sentido em reclamações de spoiler. Todo mundo já teve oportunidade de assistir. E quem não assistiu e quiser assistir, vai lá, o filme é maravilhoso. Quando vocês acabarem, vocês voltam aqui que eu vou estar esperando. Ao terminar de escrever o roteiro, notei que este ficou maior do que eu imaginava. E não sei quantos minutos teremos no total ao final. Eu só vou ter uma ideia disso quando eu terminar de gravar e editar. Se o título tiver alguma marcação do tipo parte um ou algo similar, vocês já estão avisados. Caso contrário, consegui fazer em apenas uma parte. Mais uma coisa, devido a restrições de tempo por outros compromissos, eu estou gravando apenas o áudio, então vocês não vão ter a oportunidade de ver o meu belo rosto essa semana. Vamos dar continuidade ao tema ufologia, dessa vez abordando alegações de contatos com alienígenas. E assim que terminarmos o tema abduções e outros encontros com alienígenas, devo começar a responder a um vídeo de uma entrevista com um ufólogo de certa fama no Brasil. Se você ainda não viu o vídeo da semana passada, onde tratei de avistamentos de objetos e fenômenos desconhecidos pela maioria no céu, o link estará na descrição. A ordem que você assiste a esses vídeos não é importante, mas eles se complementam. Logo, façam o possível para ver a série toda antes de assistirem à refutação que está por vir, pois durante a refutação eu não vou repetir as ideias que eu já expus nesses vídeos. Então, hoje trataremos de abdução alienígena, mutilação de vacas e outros encontros com alienígenas. Não vou colocar imagens ou vídeos de farsas aqui, mas estou preparando um vídeo desmascarando várias farsas em vídeos de ETs, fantasmas, anjos e etc. Antes de irmos diretamente ao assunto, precisamos conversar sobre algumas outras particularidades relacionadas a essas alegações. Primeira, o Zeitgeist. O que é Zeitgeist? O termo Zeitgeist surgiu na Alemanha em 1769 com autores como Johann Gottfried Herder e Georg Wilhelm Friedrich Hegel, entre outros. A minha pronúncia de alemão não é perfeita, eu nunca estudei a língua, então me desculpem se eu assassinei os nomes, tá? A tradução deste termo, Zeitgeist, significa espírito da época. Também pode ser tratado como espírito do tempo ou sinal dos tempos, ou seja, o conjunto do clima intelectual e cultural mundial em um certo período histórico. Segundo assunto relacionado, o sono. O sono é parte fundamental da nossa vida, a ponto da privação de sono ser uma forma de tortura. Eu já falei um pouco sobre isso em um vídeo anterior, chamado Caso 002 DBK Experimento Russo do Sono, outra farsa e curiosidades sobre sono. Link na descrição. Mas o importante aqui é destacarmos que o sono se divide em 5 fases, chamados estágios de 1 a 4 e o sono REM, onde REM é a sigla para movimentos rápidos oculares. E é durante o estágio REM que nós sonhamos. Ele é importante por diversos motivos que fogem ao assunto que tratamos hoje. Em um bom período de sono, em média temos de 2 a 3 estágios REM ao longo de 6 a 8 horas de sono. E hoje vamos falar de diversos problemas de sono, mas antes precisamos falar de mais algumas coisas. Então vamos para o terceiro tema relacionado: alucinações, ilusões, delírios, delirium e delirium tremens. Sim, parece que eu repeti a mesma palavra 3 vezes, mas não. São coisas diferentes. E eu vou explicar todas elas. Ilusão é a percepção errônea de um estímulo presente. Exemplo, confundir a pessoa A
com a pessoa B por elas serem razoavelmente semelhantes. Alucinação. O que é alucinação? Alucinação é a percepção real de algo na ausência de um estímulo para o mesmo. Exemplo, ver um crocodilo andando por uma parede branca e lisa e sem qualquer objeto, ou seja, não há nada naquela parede que faça você confundir com um crocodilo. No entanto, você está vendo um crocodilo andando na parede. Agora vamos falar de delírio. É uma ideia persistente que não tem base na realidade. Exemplo, a ideia de estar sendo perseguido. Se você não está realmente sendo perseguido, mas você acredita piamente que está sendo perseguido, então você tem um delírio de perseguição. Agora vamos às outras palavras de sonoridade parecida com delírio. Vamos à primeira delas, delirium. Se refere a um estado de confusão mental agudo. Este pode ter várias causas, entre elas problemas neurológicos, problemas do sistema endócrino, infecções, drogas, medicamentos, traumatismo craniano, tensão intracranial alterada, hipoglicemia e causas psicológicas. Delirium tremens é o terceiro termo. Assim como o anterior, também é delirium, mas vem seguindo da palavra tremens. Esse é um tipo de delírio específico da síndrome de abstinência de álcool ou de medicamentos depressores do sistema nervoso central. Quarto tema relacionado, a sugestionabilidade. Cada um de nós é suscetível a ser sugestionado em graus diferentes. Isso pode ser demonstrado com hipnose de palco, por exemplo, e é por isso que eu deixei um vídeo em loop sobre esse tema. Um hipnotizador de palco primeiro faz alguns testes com a plateia, a fim de ver quem são os mais sugestionáveis, e então seleciona estes para vir ao palco. Geralmente, com hipnose de palco, o hipnotizador pede para as pessoas cansarem os dedos das duas mãos, e então ele lança uma sugestão de que as pessoas não vão conseguir separar os dedos. Aqueles que conseguirem separar os dedos, separar as mãos, vão ser deixados na plateia, e aqueles que não conseguiram são mais sugestionáveis. Então, geralmente, se a plateia for muito grande, ele vai fazer mais um ou dois testes para diminuir o grupo e pegar aqueles que forem realmente os mais suscetíveis. Então ele leva esses para o palco, facilitando o trabalho dele. Mas algumas vezes a hipnose não é necessária para se manipular alguém. Por exemplo, uma situação prolongada de interrogatório tem um poder similar e isso interfere, por exemplo, com o processo de aquisição de informação durante uma investigação, o processo de selecionar os suspeitos por identificação de testemunhas, dependendo de como ele é feito, ele pode ser altamente sugestivo e indicar uma pessoa inocente. Então é algo que você tem que ter muito cuidado. Mas antes de continuarmos esse ponto, eu preciso falar de outro relacionado. Então já já terminaremos esse raciocínio. Quinto, a confiabilidade da memória. Todos nós gostamos de achar que nossas memórias são confiáveis e às vezes até perfeitas. Mas isso não é verdade e já foi provado por diversos estudos. Vou deixar links na descrição falando sobre vários temas relacionados à memória. E mesmo com um pequeno esforço é possível fazer pessoas criarem memórias falsas, mesmo sem usar hipnose. Com hipnose é mais fácil ainda. E essa é uma das razões por não se usar hipnose em psicoterapia. Dificilmente você vai encontrar um psicólogo que use hipnose, pois nós temos formas melhores de trabalhar do que a hipnose, que pode surtir efeitos indesejados. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre os efeitos da hipnose agora, porque não é o objetivo do vídeo falarmos da hipnose em psicoterapia. Esses dois últimos pontos levam a erros em testemunhos apresentados em julgamentos.
De acordo com o Innocence Project nos Estados Unidos, um projeto que usa prova baseada em DNA para inocentar pessoas que sofreram erro de identificação, 75% das condenações revertidas foram feitas com base em erros de identificação de testemunhas. Ou seja, temos graves problemas tanto no processo de reconhecimento por testemunhas dos suspeitos, quanto nos próprios testemunhos dados em julgamentos. Um pequeno adendo que talvez não tenha ficado claro para a maioria das pessoas que foram assistir esse vídeo, além de psicólogo clínico, eu já estudei hipnose. Eu não uso na minha prática clínica e eu também não costumo fazer hipnose de palco. Eu usei mais hipnose com amigos em situações privadas, uma ou outra situação com um grupo de amigos, e é basicamente isso. Eu não ganho a vida fazendo hipnose de palco e, como eu já expliquei, tem muitos problemas com a hipnose dentro da psicoterapia. Então, eu simplesmente não uso, mas eu conheço muito bem a técnica. Agora vamos juntar todos esses pontos. Sei que vocês são espertos e já começaram a juntar algumas dessas peças, mas talvez seja complicado juntar todas até o momento. A grande maioria dos casos de alegações de abduções alienígenas ocorre durante a noite. E aí pergunto a vocês, por que alienígenas capazes de fazerem viagens interestelares, ou seja, precisam ter alguma forma de se deslocar que torne a viagem mais rápida do que se fosse feita na velocidade da luz, seriam capazes de manipular gravidade, pois temos alegações de objetos flutuarem, coisas do tipo, sem falar em que seres que nasceram em planetas estão acostumados a viver sob uma influência de um campo gravitacional agindo diretamente sobre eles, períodos extensos no espaço causam problemas com relação a músculos e etc. E de acordo também com algumas alegações, esses seres seriam capazes até mesmo de manipular mentes. Com tantas capacidades, por que eles precisariam esperar pela noite para capturar cobaias ou parceiros para relacionamentos íntimos? Hein? Falo relacionamento íntimo, pois existem pessoas que alegam ter sexo consensual com ETs. Vamos deixar de lado todas as diferenças biológicas, tá? Interessante isso, não é? Seres com tecnologia tão avançada deveriam ser capazes de fazerem o que bem entenderem, sem que pudéssemos fazer qualquer coisa para resistir às suas investidas. Se você achou que eu me referia como interessante a parte do sexo com ETs, procure ajuda profissional imediatamente. Brincadeira. Vocês podem ter todas as fantasias que vocês desejarem, isso é um assunto de vocês. Vocês podem até mesmo tentar tornar essas fantasias realidade, dentro do possível e contanto que não causem nem danos a si ou a outros, e também tenham consentimento de todas as partes envolvidas. Vou propor a vocês uma situação e vocês devem tentar adivinhar o que está ocorrendo ao final, ok? Imaginem que vocês estão em suas camas e estão dormindo. No meio da noite, vocês acordam. Caso vocês durmam acompanhados, seja por um cônjuge na mesma cama ou um irmão em cama ao lado, estes continuam a dormir. Logo que vocês acordam, vocês sentem uma forte pressão sendo exercida sobre o corpo de vocês, prendendo vocês à cama. Vocês não conseguem se mover, vocês não conseguem falar, gritar ou emitir qualquer barulho. Em alguns casos, com muito esforço, se consegue fazer movimentos mínimos.
Talvez seja difícil até mesmo respirar. Vocês sentem que há algo estranho no quarto com vocês. Talvez algo se mova nas sombras. Talvez ocorram flashes de luz ou sons estranhos. Mas seus acompanhantes, cônjuges, irmãos, etc., permanecem dormindo. Então vocês podem ter a sensação de flutuar. Talvez vocês sejam capazes de ver a presença estranha. Esse quadro pode persistir por algum tempo e, eventualmente, você perde a consciência. Uma variação desse cenário também pode ocorrer assim que se vai dormir, mas de resto é completamente idêntico. Agora pensem no que falei, no que acabei de descrever, e tentem chegar às suas conclusões. Pessoal, como eu previ no começo do vídeo, eu vou precisar parar por aqui por hoje, pois não chegamos nem na metade do assunto, e esse é um momento perfeito para darmos essa pausa. Assim, vocês terão tempo para pensar e formular suas hipóteses. Aqueles que desejarem podem deixar sua resposta nos comentários do vídeo. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde, então seja sempre cético. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal e deixe seu joinha no vídeo. E também na página de Facebook. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. Vida longa e próspera!